dia! Estamos começando mais um programa aqui nos estúdios da revista Ápice. E quem está aqui comigo é o veterinário Dr. Daniel Tenório. Daniel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renata. Prazer estar aqui com você, né? Agradeço o convite para que a gente possa falar aí a respeito desse tema tão interessante. E o tema da gente hoje é um pet em minha vida. Daniel, ter um animal de estimação é muito comum hoje nas residências, né? Mas quais são os cuidados? O que a gente tem que pensar antes de adotar, antes de adquirir, seja um cachorro, um gato, uma ave e levar para casa? Hoje um pet na residência, a gente tem aí cerca de 40%, 50% das residências tem um pet, um ou mais, né? E eles são vistos realmente como um membro da família. Então, quando você pensa em adquirir um animalzinho para colocar dentro da sua casa, o primeiro ponto a ser avaliado é se as outras pessoas que fazem parte dessa família estão de acordo com a chegada desse novo ente da família, né? Porque ele vai mudar completamente o dia a dia daquela casa. Tem que ver a questão de raça também. A gente também pede, eu sempre oriento as pessoas quando querem adquirir um pet, antes mesmo da escolha da raça, avaliar se o seu dia a dia permite que chegue esse novo ente na família. Porque às vezes a gente tem um dia tão corrido hoje, saímos de casa às 7 da manhã, chegamos às 7, 8 da noite, e eles precisam de atenção, de cuidado, né? Então é uma criança que vai ser uma eterna criança, na verdade, dentro da residência. Porque quando a gente pensa num cachorro, num gato, como a gente falou, às vezes a gente quer diminuir até um pouco da nossa carência, como você falou. Eu sou sozinho, eu queria ter uma companhia e de repente coloca um cachorro, um gato. Mas não pensa também no animalzinho que vai passar o dia todo em casa sozinho, né? Isso, muitos animais têm esse problema que quando são inseridos em alguma residência, eles passam muito tempo só. Isso vai interferir para a saúde física e mental do pet também. Você trouxe um cachorrinho pra gente aí, pra gente conhecer. Trouxe um pequenininho aqui, que é da raça Bulldog francês, né, pra gente falar um pouco a respeito da questão da escolha da raça. Então a gente trouxe esse exemplo. Isso, que como você estava me falando, ele tem essa carinha linda, essa carinha de ser super calma. Na verdade, ele meio que pinta um terrorzinho, né? Toda criança tem que ser danada, né? Menino pequeno, quando tá quieto, é porque tá doente. Então, até 1 ano de idade, a gente entende que é a fase de infância e adolescência do pet. Então, esse é o período de maior reinação, digamos assim. Depois tende a equilibrar um pouco. Mas a raça vai de acordo com o perfil de cada uma. Então, a gente tem como, por exemplo, o labrador, que é extremamente ativo. É comum no consultório o cliente perguntar: doutor, quando é que ele vai se acalmar? Quando ele tiver com 12, 14 anos. Quando tiver o pessoal idoso. Pergunta se é na idade da gente ou na idade do bicho. Na idade da gente mesmo. Ele é a vida inteira daquela maneira. Enquanto outros, como o Bulldog inglês, é extremamente mais tranquilo, né? Tem um período de maior atividade quando infância e adolescência, mas depois ele tende a ficar mais quieto. Então a escolha da raça tem que ser de acordo com o dia a dia daquela família. Isso. E um pet, ele traz uns benefícios para a família, lógico. Mas quem respondeu essa pergunta foi a doutora Liedia Rocha, que é psicóloga. Vamos ver o que ela falou. Oi, Renata. Realmente a relação dos seres humanos com os seus pets é uma relação extremamente saudável se for levada dentro do âmbito daquilo que é ser humano e daquilo que é animal. A relação dos pets, por exemplo, com as crianças, é uma relação que pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento das crianças no que diz respeito à proteção, à organização, à responsabilidade e aos ensaios da vida afetiva que ela vai ter logo adiante. A relação dos pets também com os idosos é um outro ponto importante que é até recomendado por alguns profissionais para aqueles idosos que podem estar se sentindo sozinhos e precisam de companhia, para aqueles idosos que tiveram perdas, que é muito comum nessa fase da vida. Então, o pet na nossa vida, para a família, para todas as pessoas envolvidas, é extremamente salutar. Nós temos que ter alguns cuidados nessa relação afetiva, porque para que a gente não possa substituir pessoas pelos pets. É claro que há uma relação, há uma emoção muito grande. As pesquisas mostram que os hormônios que são deflagrados na relação afetiva das mães com os seus filhos são os mesmos hormônios dos donos com os seus cachorros. Por isso, um amor tão grande. E é uma relação muito confortável do ponto de vista de não haver cobranças. Um pet na nossa vida, ele normalmente nos dá apoio, carinho, proteção,
pede também essas características da gente e é uma relação que não tem algumas questões, algumas frustrações que é a relação com os humanos, mas não pode ser substituída. Os humanos são muito importantes para a nossa vida e os pets também, cada um dentro da sua esfera. Um beijo, Renata! Enquanto a Lia já estava explicando dos benefícios de um pet na nossa vida, o pequenininho aqui dormiu. Então vamos tentar fazer silêncio, porque ele estava aqui tentando comer tudo aqui, né, Daniel? Tá. Mas, Daniel, a Lia já falou sobre a humanização exacerbada do animal. Não só é um prejuízo para aquela pessoa da família, mas para o animal também. O animal sente quando ele tem esses tratamentos muito exagerados? Sim, na verdade eu costumo dizer no consultório que a gente tem que deixar o cão ser cão, o gato ser gato, né? Então as pessoas exageram bastante na humanização e algumas raças elas são mais sensíveis a isso. A gente tem como, por exemplo, o Pinscher, que é uma raça que é muito difundida em nossa região e que ele passa a ter os costumes e até problemas psicológicos realmente de comportamento, algumas dermatites causadas pela alteração do estresse. Tem animais que lambem excessivamente as patas, se mordem e às vezes chega no consultório achando que é um problema na pele e na verdade é um problema psicológico de comportamento. Algo muito comum também é as pessoas acostumarem a eles a comerem na presença da pessoa, né? Tem gente que dá até na mão. Então, numa ausência do dono, numa viagem, na necessidade de uma viagem, não tem como manter esse pet, né? Não tem como ele ficar na casa de alguém conhecido ou mesmo no hotelzinho porque ele não vai se adaptar àquela mudança. Então, todos esses fatores tem que ter muito cuidado na manipulação. Ou seja, tratar bem, mas não com tanto exagero, né? Hoje, não pensar que é realmente uma criança. Isso é muito comum de acontecer, porque assim, casais de mais idade, os filhos já todos saíram de casa, né? Estão vivendo nas suas casas com as suas famílias e fica aquele vazio dentro da casa. Então, casais mais maduros costumam adquirir um pet e passa a tratá-lo como um eterno bebê. Então, nesses casos, a gente tem um reflexo muito maior desse problema. Tem como não se apaixonar? Olha pra aquilo, gente. Jura que é desse jeito em casa? Jura. Né? Mas a gente foi na casa da Isabela e a gente conheceu um pouquinho da relação da Isabela com os seus pets, que são vários. Lá na casa da Isabela são vários. Vamos conhecer a história da Isabela. Hoje nós vamos contar a história da Isabela e dos seus pets. Aqui o Theo e o Apolo, mas não fica só neles dois, né, Isabela? Não. Ainda tem mais 4 gatos e ontem nasceram mais 6 gatinhos. Isso, uma das gatinhas que a gente resgatou acabou tendo filhotes ontem, mas que vão para adoção, se Deus quiser. E como é essa relação? Tanto da família com tantos pets como entre eles, porque são gatos e cachorros criados juntos. Na realidade, assim, nossa família sempre gostou muito de animais, sabe? Então, quando a gente era pequeno, a gente acabava não tendo, por conta de alergias, essas coisas nossos pais evitaram. Mas aí depois que a gente cresceu, eles acabaram abrindo as portas, exatamente. E aí todo mundo gosta muito de animais. Então, apesar de dificuldades que tem, a gente acaba se adaptando, acaba fazendo algumas coisas que facilitam o nosso dia a dia, sabe? A casa também tem que ser adaptada, porque gatos e cachorros têm necessidades diferentes. Exatamente. Nossa casa, assim, é espaçosa. E aí tem um jardim belíssimo. Tem um jardim grande, exatamente. E aí, assim, os gatos acabam passando a maior parte do tempo fora e entram em casa mais para dormir, uma coisa e outra. Cada um vai para o seu cantinho, ou para os quartos, ou para a cama, não tem problema. Até em cima da cama a gente acaba dormindo com eles. Apolo, que a gente acaba não conseguindo tanto porque ele é muito grandão. Um pequeno, grande gigante, né? Mas também a gente precisa adaptar a parte de trás da casa para poder deixar ele lá. Porque ele acabava durante o dia dando muito trabalho dentro de casa. E com relação a esses trabalhos, como é que vocês conseguem se virar para dar conta de tantos?
Porque é banho, é passear, é tudo. Exatamente. Normalmente, 2 vezes ao dia, meu pai passeia, principalmente com a Apolo. Theo a gente solta aqui no jardim, ele brinca, faz tudo. Mas a Apolo tem essa necessidade de sair realmente passeando. Então, 2 vezes ao dia, meu pai acaba saindo com ele para passear. E acabou sendo uma coisa boa, porque fez com que o meu pai também saísse para caminhar. Uma coisa que ele fazia, mas não com tanta frequência. Agora ele precisa fazer, entendeu? Então, os próprios pets trouxeram também Com certeza. essa questão de Com melhorar até a certeza. saúde dos próprios Não tenho integrantes da dúvida família. disso. É, E você é médica eu sou médica, sou. e consegue dar conta. Ah, consigo. Eu, assim, na realidade, eles acabam sendo um descanso pra gente, sabe? A gente chega em casa cansado, estressado, o dia a dia da gente é bem corrido e chega em casa eles fazendo festa, não tem coisa melhor São não. verdadeiras crianças. Verdadeiras crianças, com certeza. Muito bem. Olha, eu vi o quanto que vocês cuidam deles, como eles são bem tratados. Mesmo tendo tantos animais, como eu te falei, é um jardim muito bem cuidado, são animais muito bem tratados. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, sabe? Porque eles fazem tanta coisa e, sei lá, são filhos nossos que a gente realmente tem que cuidar e tem que dar o que puder e o que não puder, sabe? Eu sempre tive isso na cabeça. Enquanto eu puder, eu faço o possível e o impossível para que eles fiquem bem. Não tem... Muito bem, mas eles são todos lindos, parabéns, tá? Obrigada. Estão vindo 6 gatinhos aí, no final do programa a gente vai deixar o endereço para quem quiser adotar os 6 gatinhos. Tem aí os filhinhos, os netinhos da Isabela que vão precisar de novas casas. Com certeza. Tchau. A gente acabou de assistir aí a história da Isabela com seus pets, que são vários entre cães e gatos. Daniel, e essa relação? A gente sempre ouve dizer que cão, gato não convive bem, mas a gente observou que na casa da Isabela, sim, existe uma união entre eles. A gente tá acostumado a assistir o Tom e Jerry, né? E ver um querendo pegar o outro, então acha que aquilo ali é a regra. Na verdade, assim, é muito variável, depende da forma como eles são colocados no mesmo ambiente. No caso dela, os gatos já eram bem adaptados, então quando os cães chegaram, não houve muito problema. Geralmente, quando o gato já está no ambiente e o cão chega, é que é um pouco mais traumático, porque para o gato, aquela casa é dele. O gato ele é possessivo, digamos assim. O ambiente é dele, qualquer mudança, tanto que você nota quando chega uma visita na casa de alguém que tem gato, ele se esconde logo enquanto o cão vem socializar, né? Eles são muito restritos. Então, assim, geralmente a gente tem que ir com muita calma, a relação chega a ser agradável, de brincadeiras. Na minha casa tem 3 cães e eu introduzi um gato depois. Foi uma semana de organização, cada um na coleira, aquele negócio todo, com medo dos cães e o gato ter algum problema. Mas hoje o gato dominou o ambiente de uma forma que ele manda em todo mundo, que ele tem essa capacidade de dominância muito maior do que a dos cães. É o que eu estava até conversando com ela lá. Como é que eles conseguem fazer essa distinção? Porque são completamente diferentes, né? Os gatos são bem diferentes. Como você falou, o cão vai lá, faz todo o social, o gato não. Geralmente o cão lhe agradece pelo carinho, pelo alimento, pela casa, né? E o gato é o contrário. Você é que tem que agradecer ele por tudo. Por ele estar ali, por de repente ele deixar você passar a mão nele e fazer um carinho, é totalmente diferente. E a gente tem que respeitar essas particularidades de cada um. Isso, e aí tem aquela história do perfil do dono também. Daniel, falando em perfil de dono, existe realmente o pet é a cara do dono? O cachorro é a cara do dono? Sim, não só fisicamente, né? Que muitas vezes o pessoal ainda arruma um jeito de deixar parecido. Mas principalmente o cão, ele, como a gente falou da humanização, ele tem a capacidade de absorver o temperamento. Então o dia a dia de uma casa, se é um dia a dia de muito carinho, muito amor, esse animal tende a ser carinhoso, amoroso. Se é um dia a dia de muito estresse, muita agitação, ele vai ser também mais agitado. Isso acontece bastante. Até porque eu me identifico com uma raça de cachorro. Então eu criei por vários anos uma raça de cachorro porque eu achava que era o que era mais parecido comigo. Então era aquele cachorro que geralmente tinha a hora dele ser mais tranquilo, tá ali, passar a tarde toda de repente assistindo televisão comigo, mas tinha a parte mais agitada também. E como eu sou um pouco assim, eu acho que a gente tinha uma sintonia.
Então foi quando eu comecei, poxa, realmente o cachorro, o gato, sei lá, o pet em geral, ele é um pouco sim a cara do dono. Com certeza ele tem essa capacidade de absorver também o dia a dia, né, e respeitar esse dia a dia, tanto da pessoa como do ambiente como um todo. Mas o cachorro ele é mais companheiro. Né? No geral ele é bem mais amigo, né? Existem as exceções, amigo. Existem os gatos também que dão show, mas na maioria das vezes o cão sim. Muito bem. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouco com mais histórias de pet. Não saia daí. Estamos de volta e no bloco anterior, Daniel, a gente estava discutindo a questão de, às vezes, o pet tem a cara do dono, né? E a gente recebeu algumas imagens que realmente comprovam que algumas situações são uma clara semelhança. Coloca aí na tela. Essa foto aí do Richard Gere, ela é clássica, né? A gente já recebeu várias, até o olhinho e o nariz, eles são perfeitos. O penteado também. O penteado também. Essa dessa senhora... A fisionomia, basicamente, lógico que fizeram uma montagem com cabelo e tudo, mas são parecidas, sim. Agora, essa loirinha aí do cabelinho cacheado, que raça é essa mesmo, Daniel? Isso é um Cocker Spaniel. Um Cocker Spaniel. Então, essas imagens, elas realmente comprovam que o pet é a cara do dono. Daniel, eu só queria saber quem é a cara do dono dele, né? Existe. Almas gêmeas. Daniel, vamos falar agora sobre alimentação. Como é a alimentação de um pet? Olha, vamos falar especificamente de cão, né? Que a maioria da população é de cães. Nós temos vários tipos diferentes, digamos assim. O mais comum é a ração, né? Na ração a gente vai ter de diferentes qualidades, das mais simples às mais completas. Isso influi diretamente no resultado dessa alimentação e, consequentemente, na saúde do pet. Está na moda agora ouvir falar em alimentação natural. Discutir alimentação com você é até difícil, né? Porque é nutricionista, mas muito do que acontece no dia a dia da pessoa pode ser levado ao dia a dia do cão. Quando a gente fala de uma alimentação natural, é um arroz integral, são legumes a vapor, alguns legumes específicos, porque tem aqueles que os pets não devem, né? Algumas frutas que eles também não devem, mas é uma alimentação extremamente balanceada. E tem a tal da comida caseira. Então, realmente, eles podem se alimentar da nossa refeição, dos nossos alimentos. Desde que seja feito por um profissional. Um cardápio é como o seu trabalho de nutricionista, né? Existem alguns veterinários hoje já especializados em alimentação. Ele passa por um processo de avaliação clínica e alguns exames para definir qual vai ser o cardápio daquele pet. E aí ele determina se é arroz integral, legumes, o tipo de carne que pode ser colocado ou não nessa dieta. Então ele é muito específica, não é uma receita de bolo, digamos assim. Até porque o excesso da alimentação ela pode trazer consequências como a obesidade para esses animais. Eu passei por uma experiência recentemente. A minha menina está com 2 anos e pouquinho, quase 3, e a pediatra dela não permitia que a gente fornecesse, orientava que a gente não fornecesse nem alimentos com açúcar, nem fornecesse também alimentos muito ricos em temperos e tudo mais. Então, voltando para a realidade do mundo pet, a gente, às vezes eu oriento uma pessoa a preparar uma carne para um paciente, uma determinada carne para melhorar o apetite, e ela diz assim, mas eu coloco tempero, eu posso dar a carne do dia a dia. A necessidade de sal e tempero é nossa, é um hábito do ser humano. O cão, se você voltar nas origens dele, quando ele era um caçador e tinha que ir em busca do seu alimento, ele não matava a presa e colocava sal e tempero para poder comer. Né? Então, isso inclusive faz muito mal para o estômago deles. Né? O grande problema da alimentação do dia a dia do ser humano é que a gente pega uma alimentação inadequada e fornece a um pet, que já é inadequada para a gente. E para ele vai ser pior ainda as consequências. Isso. E aí existem as consequências também de algumas doenças endócrinas nos pets. Não é? E sobre esse assunto, eu conversei com uma veterinária que tem ênfase em doenças endócrinas, que é a doutora Jéssica. Vamos ver como foi o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos a mais um Café com Especialista. Hoje nós vamos conversar com a doutora Jéssica Allgaier, que é veterinária clínica geral com ênfase em doenças endócrinas. Jéssica, seja bem-vinda ao nosso café. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer a gente estar falando aqui sobre
esse tipo de assunto, né, que é tão importante. Pois é, e novidade, que eu não sabia que tinha veterinária com ênfase em doenças endócrinas. Então, para mim, veterinária era só clínico geral. Hoje, quais são as principais doenças endócrinas que chegam ao consultório? Então, hoje em dia, né, a veterinária, ela segue a mesma linha da medicina humana. Então, nós temos vários tipos de especializações, inclusive a endocrinologia. Então, hoje em dia, o que mais nós pegamos em consultórios relacionados, em primeiro lugar, a gente pode estar considerando a obesidade. Antigamente, a obesidade era considerada somente um fator, né, daquele animal. Hoje, ela é considerada uma doença. Também como no humano, exatamente, né? Que a obesidade é uma doença. Muita gente, é lógico que quem é da área de saúde sabe, mas muita gente não sabe. A obesidade é uma doença e que chegou nos pets também. Exatamente. Eu digo que tem um quadro de obesidade que é bem clássico. Os donos obesos e o gatinho lá obeso também. Realmente é bem clássico a gente observar quando os proprietários tendem a ter obesidade, os animais eles seguem esse mesmo caminho. Então, hoje em dia, a gente tem em torno de 25 a 40% dos animais, eles contêm o sobrepeso ou são obesos. E é uma faixa a gente pode pegar esses animais entre 4 a 14 anos, mas é uma média de animais que a gente começa a diagnosticar a doença mesmo em torno de 6, 7 anos. Como a gente como iniciou falando de obesidade, uma doença endócrina muito envolvida com a obesidade é o diabetes. Exatamente. Como é o diabetes nos cachorros, nos gatos, nos pets em geral? Geralmente, a diabetes ela vem acompanhada, né, desses animais que têm um sobrepeso ou uma obesidade, são aqueles animais mais propensos a desenvolver a diabetes. Então, assim, no cão, a diabetes ela tem 3 tipos. A diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e aquela que a gente fala que é por efeitos exógenos. Então, o animal que toma algum tipo de medicamento que pode ocasionar a própria obesidade é um efeito, né, que pode ocasionar esse problema. Mas os cães geralmente apresentam mais a diabetes tipo 1, que é aquela insulino dependente, que o animal vai precisar tomar a insulina para o resto da vida. Já os gatos não. Os gatos eles contêm muito mais a probabilidade de ter uma diabetes tipo 2 do que a tipo 1. Inclusive em gatos a probabilidade de remissão é muito maior do que a de cães, por exemplo. Então, no caso do diabetes, a obesidade neles o gato é mais susceptível do que o cão. Porque se a gente pensar em humanos, o diabetes tipo 1, o paciente, geralmente ele é um paciente magro. Por exemplo, uma possibilidade de um tutor que tem em casa um animal, como ele vai saber que o animal pode estar desenvolvendo? A gente fala que são os 4 P's: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Então, o animal que geralmente era gordinho começa a perder muito peso, mas continua comendo bastante. Então, esses são sinais. Não são sinais patognomônicos da doença, mas são sinais que o proprietário pode começar a observar para já levar ao veterinário para um possível diagnóstico. É caro tratar um animal como esse? A insulina é a mesma da insulina humana? Hoje nós utilizamos a mesma insulina, a insulina utilizada para humanos, então não acaba sendo um tratamento caro, mas depende do estágio que a gente encontra a doença. Então a gente sabe que no estágio mais avançado o animal pode chegar em cetoacidose. E aí é que é o complicado. Então o animal precisa de internação, precisa de um acompanhamento mais intensivo para a gente começar a monitorar e começar a ver que aquele animal está melhorando para o tratamento já passar a ser feito em casa. Jéssica, eu trabalho com diabéticos, né, e sei como é difícil o tratamento, é trabalhoso. No caso do animal, acontece muito o dono saber que o animal tem um diagnóstico como esse e abandonar? Com certeza, isso pode acontecer em qualquer doença, né? Então, às vezes fica
financeiramente mais difícil para o proprietário e aí ele acaba abandonando esse animal e isso para a população é muito ruim, né? A densidade populacional do animal. E esse animal a gente nunca sabe, né? Se ele tiver um animal diabético, se não tratado, ele vai vir a óbito, né? Então isso é muito grave. Então o proprietário tem que estar ciente, desde quando pega um animalzinho, quando filhote, de que podem acontecer, né, esse tipo de doença. Então tem que se pensar muito bem antes de adquirir um animal. E uma situação para prevenir, como a gente fala na medicina humana, é a prevenção. A melhor forma é a prevenção e o controle também de estar sempre levando para o veterinário. Exatamente. Né? Então, alimentação adequada, exercícios. Da mesma forma que a prevenção para humanos, a gente vai fazer a prevenção para os animais também. Então, isso é de fundamental importância. Prevenção é o remédio de tudo. Então, antes de acontecer, a gente prevenir. Jéssica, queria te agradecer, as informações foram muito importantes aqui, até para esclarecer mais a população, como é difícil criar um pet, não é? Pensar muito antes, porque às vezes a gente pode encontrar um cachorro, um gato super saudável, né? E de repente depois combinar numa doença como essa, um diabetes, ou uma outra doença endócrina, ou mesmo a obesidade, desenvolver obesidade como humano, ela vai trazer outras consequências também, tá? Queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. E a gente vai continuar com o nosso café aqui. E a você, muito obrigada e até um próximo Café com Especialista. Tchau. Mais uma vez, vocês viram aí pela conversa que eu tive com a doutora Jéssica que realmente, antes de adquirir um pet, a gente tem que pensar em várias possibilidades. Até em possibilidades que quando a gente adquire, a gente nem imagina que possa ter, né? Que é o caso do diabetes ou uma outra doença endócrina. E aí tem que ter aquele perfil realmente de cuidador. Sim. Mas você trouxe uma outra particularidade pra gente, não foi, Daniel? Um paciente especial aqui pra gente hoje, o Mancha. Né? Pode trazer ele, Márcio, pra gente. E aí, o Mancha, aqui, deixa ele aqui. Ele tem uma deficiência física. As patinhas dele traseira, elas estão paralisadas. Ele foi vítima de um atropelamento, né? Ele foi resgatado por uma pessoa e passou por cirurgia e tudo mais, só que ele voltou a sentir os membros, mas não teve mais equilíbrio. Ele perdeu essa capacidade de se manter em estação. Sustentação, né? Isso, mas assim, todo o dia a dia da família teve que ser adaptado a ele, né? A gente mudou completamente para que ele pudesse ter a melhor qualidade de vida possível. E ele está nessa situação há 5 anos, mas vive normalmente. E a gente vê que o Mancha, mesmo ele não tendo as patas anteriores funcionando, mas ele é um cachorro que a gente olha, ele é um cachorro magro. Sim. Mesmo tendo uma diminuição da sua atividade física, ele passa o dia todo nessa cadeirinha? Não, a cadeira ela é colocada durante algumas horas do dia em diferentes momentos, né, para que ele possa se exercitar. Mas ele não pode ficar constantemente nela. Mas o cuidado maior aqui está em relação à alimentação. Ele tem um controle de quantidade de ração, a ração específica, para que ele justamente não desenvolva, que é uma tendência de um paciente nesse estado que desenvolva um sobrepeso. Tanto o animal como o humano também, né? Se diminui a atividade física, se é um cadeirante, existe sempre uma preocupação do risco a ter excesso de peso, e se tem excesso de peso, a dificuldade de locomoção, ela aumenta também. Também. E em relação a essa questão de sobrepeso, é importante frisar que muitas vezes as pessoas, no âmbito de tentar facilitar a sua vida, vai lá e, como você falou, enche uma vasilha de ração, uma quantidade muito maior do que é necessário, e deixa. Então, os animais estão no dia a dia sozinhos, de repente, já não tem uma atividade, não tem uma brincadeira, e está lá a ração disponível para ele simplesmente comer. Isso termina se tornando um hábito, uma compulsão. Do mesmo jeito que acontece com o ser humano, pode acontecer com os cães. Né? E assim, a gente que passa o dia a dia muito fora, eu já tinha essa visão antes do nascimento da minha filha, mas eu tinha os cães e chegava em casa e ainda tinha que brincar com os cães. Hoje eu chego em casa, eu tenho que brincar com
3 cães, um gato e uma menina de 3 anos. De 3 Aí anos. a energia A atividade física é garantida. É garantida. Bem, já que a gente está falando de alimentação, a gente vai para o intervalo comercial, mas no próximo bloco a gente vai ter uma culinária pet. Não perca, não saia daí, até daqui a pouco. Estamos de volta. E Daniel, a gente falou várias vezes sobre os benefícios de ter um pet na nossa casa. Mas existem trabalhos que já comprovam a relação positiva entre um pet na nossa casa e o controle da pressão arterial. Sim. Questão de bem-estar, né? A Isabela mesma falou que o pai dela era sedentário. Com a chegada dos pets, eles começou, até a questão de saúde dele melhorou. Ela comentou também dela própria, né? Que passa o dia como médica numa correria terrível e chega em casa, é um momento de relaxamento dela estar com seus pets. Isso. Mas quem falou sobre essa questão de hipertensão, relação do pet e hipertensão arterial, foi o Dr. Sérgio Francisco, que é cardiologista. Vamos ver o que ele falou pra gente. Olá, pessoal. Olha só, quando se trata de pressão arterial, o tratamento é multifatorial. Mudança dos hábitos de vida, medicamentos, mudanças alimentares. Então, tudo o que você pode fazer que vai contribuir com a melhora desses parâmetros é benéfico. Ter um animal de estimação, um pet, pode ser uma atitude muito saudável se a relação do dono com o animalzinho for uma relação de amor, carinho, que traga tranquilidade. Com certeza vai ajudar a diminuir os níveis pressóricos. Por quê? O estresse faz com que alguns hormônios, como a adrenalina, aumentem na circulação. Esse é um dos hormônios que faz os vasos sanguíneos ficarem bem apertadinhos e a pressão arterial subir. Com a relação com o animal sendo saudável, relação de troca, de afeto, essa situação do estresse vai diminuir e os níveis de adrenalina e outros hormônios do estresse também cairão, fazendo com que o controle da pressão arterial seja mais fácil. Portanto, ter um animal de estimação pet com uma boa relação com os seus donos faz sim bem para a pressão arterial. Lógico que quando a gente fala de pressão arterial, como o Dr. Sérgio Francisco bem falou, tem que ter atividade física, controle alimentar. O pet, além de dar um bem-estar, ele também incentiva a prática de atividade física, porque tem que levar para caminhar, né, Daniel? E tem muitas raças que são próprias para isso, são cães atletas mesmo. Então, quem gosta ou quem quer entrar já e fazer esse trabalho conjunto com o pet, ele até na escolha da raça já escolheu uma raça que tem um porte atlético, né, que possa acompanhá-lo e estimulá-lo, servir de um estímulo. Isso. E outro assunto que eu não sabia que estava tão em alta, mas é a culinária pet, os petiscos para pet. Isso, hoje existem inúmeras empresas aí no mercado já oferecendo buffet para festas, né, de aniversário, comemorações específicas, com toda a alimentação adequada para eles. Muito bem. E nós encontramos essa empresa e elas fizeram uma receitinha bem deliciosa, com ingredientes mesmo. Eu acho que você mesmo já tinha falado para mim. Sim. Olha, eu experimentei e foi legal, não é? Com certeza. Pois é, vamos lá ver como é essa culinária pet. Olá, nossa culinária hoje está com um tema bem especial, que é a culinária pet. E quem vai me ajudar com isso são as meninas aqui, que é a chefe pet Rafaela e a chefe pet Vitória, que são da Faça Festa Pet. Meninas, como é que começou? Então, Renata, a nossa ideia, na verdade, ela começou a partir de uma necessidade muito específica, né? Eu sou proprietária de um pet, ele se chama Theo. Eu tenho uma pet também, que o nome dela é Maria Magda, e a gente participa do mesmo grupo da raça deles. E aí a gente começou a organizar os eventos da raça, né, fazer as festinhas, decorava, e a gente percebeu que existia necessidade, né, de uma empresa específica para atender esse setor. E aí foi quando a gente se juntou, se organizou e criou a Faça Festa Pet. Inicialmente, né, inclusive nós somos a primeira empresa aqui no estado de Alagoas que trouxemos esse conceito, essa ideia,
né, de implementar festas e eventos para cachorro. E depois que a gente também iniciou o processo da empresa, a gente percebeu que havia necessidade também de comidinhas específicas nas festas para os pets, né? Porque a gente fazia as festas, os humanos, né, os proprietários comiam e os cachorrinhos ficavam lá sem ter o que petiscar. Então a gente pensou, né, também na necessidade de criar um buffet, né, com comidinhas específicas para os cachorros, para que eles também pudessem aproveitar ainda mais as festas. E a comidinha é bem natural, né? Porque eu tô vendo aqui, tem aveia, tem carne moída, arroz integral, aqui é farinha de Arroz. É farinha de arroz. Então é tudo bem natural. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Pois é, então hoje, como a gente vai fazer a receitinha da almôndega, a gente tem aqui 120 gramas de carne moída, 100 gramas de arroz integral, e aí a gente vai processar isso. Caso não tenha processador em casa, pode fazer no liquidificador, mas em uma quantidade menor, né? Porque eu acho que o liquidificador ele não consegue mais bater, pesado, né, quanto o processador. Então vamos lá. Vamos lá. Vocês batem a carne primeiro com o quê? Com arroz? Arroz, tá. isso. Gente, os cachorrinhos gostam? Amam, amam. O meu é fascinado, né? Em todas as festas, é assim, é a sensação das festas. E você estava me falando, o seu pet, o seu cachorrinho, ele não come ração. Não, ele não A comida come. é totalmente natural. É totalmente natural, foi balanceada, né, por um médico veterinário que fez todo o balanceamento da dieta dele, e ele come alimentação natural. Muito bem. Pronto, a gente vai ligar aqui e vai bater rapidinho. Adiciona agora uma colher de aveia. Tá, bateu ali a carne com o arroz, Pronto, né? quando bate que você vê que ele tá todo triturado, aí você misturou uma colher de aveia, uma colher de sopa. De flocos bate de aveia, isso. né? Só uma colherzinha mesmo. Isso, E bate mais um pouco. bate mais um pouquinho. Ou seja, não é muito difícil da almôndega que a gente faz em casa pra gente mesmo, né? Consumir. Tá, foi a aveia, agora vai a farinha de arroz. A gente vai dar uma olhadinha agora aqui no ponto, como é que tá, certo? Ele tem que ficar um ponto bem... dar um pontozinho de fazer bem consistente, né? Ele fica bem grudadinho, porque a gente vai enrolar essas almôndegas e tá no ponto. Certo, então a gente vê que ela tá numa textura bem pastosinha, mas bem firme, que dá pra enrolar. Exatamente. Ok. E nesse ponto a gente reserva, né? Tira do processador, reserva e vai fazendo os bolinhos da almôndega. Vamos lá? Vamos. Vem aqui. Essa receitinha, ela rende quantas almôndegas? Olha, ela rende bastante, tá? Ela rende muitas almôndegas. Porque faz ela Do tamanho que pequenininha. você vai fazer, né? Isso. Que você pode fazer para um animal porte grande ou um pequeno. Aí vai de acordo. Geralmente a gente, como faz para animais de porte pequeno a médio, a gente faz um bolinho dessa medida. Mais ou menos um tamanho de uma bolinha de gude. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Meninas, o que eu notei foi que vocês não utilizaram a farinha de arroz. Isso, então, a gente geralmente coloca a farinha de arroz, uma colherzinha, meia colherzinha de sopa, se ela não der o ponto firme, tá? Se o arroz estiver um pouquinho mais molhado ou a carne tiver ficado com um pouco de água, então ela não vai dar o ponto certo. Então você pode acrescentar um pouco de farinha de arroz, uma colher de farinha de arroz,
e ela vai dar esse pontinho aqui de fazer a bolinha da almôndega. Ou seja, só entra realmente a farinha de arroz se for necessário dar o ponto. Se vê que tá muito Tá. molhada. Tá, ok. Então, agora a gente vai porcionando, né? A Vitória vai porcionando aqui comigo agora. E a gente coloca No forno. Na Vocês assadeira têm pra- um já prontinho pra gente. Temos. Muito bem, muito Então, bem. vamos lá. Aí você já coloca o forno pré-aquecido em 200 graus, mais ou menos, e aí em 15 minutos tá pronto. Tá pronto. Muito bem. Então vamos pegar o que tá pronto pra gente ir e ver como é que Vamos. fica. Porque a Vamos gente tem um sim. degustadorzinho oficial, tá? Cadê esse rapazinho? Vamos procurá-lo. Vamos sim. Então, deixa eu colocar aqui. Pego outro. Ai, que maravilha. Eu já tô vendo ali que vocês deixaram umas coxinhas prontas também. Sim. Pra gente observar, né? Essas coxinhas. Esses são os que estão prontos? Essas são as almôndegas que ficaram Gente, é prontinhas. pequenininha mesmo, tá? Bem pequenininha. E cheiro bom, mas é um cheiro meio que a gente sente meio que um cheirinho de ração mesmo. Porque como não tem tempero, não tem nem nada que aumente o cheiro da almôndega, vamos experimentar. Já que ela já experimentou, né? Me encorajou. É bom, Renata? É bom. Lógico assim, eu utilizaria um temperinho, um salzinho, foi como você falou. É o nosso sabor, né? Mas, se você já comeu uma ração, né, você vai saber que é mais ou menos o mesmo gostinho. Já experimentei ração de cachorro. Gente, é muito bom. E a coxinha? Coxinhas são essas aqui. Olha a coxinha. Essa coxinha vocês fizeram com uma base de quê? A massa é o quê? A base da coxinha, né, que a gente oferece para os pets é a base de batata doce. E frango. Batata doce e frango, que vai na massa. Então a gente porciona a batata doce e o frango com cenoura, tá? Isso vai também na massa. E recheia com franguinho desfiado também. Vocês preparado. usaram alguma farinha para dar um ponto aqui da... Essa utiliza farinha de arroz. Farinha de arroz. É, olha, como tem um frango, tem a batata doce, já dá um cheiro diferenciado. A coxinha é gostosa. Se você chamar de coxinha maromba pet, vende que uma loucura. Gente, é muito bom, tá? Os pets estão bem servidos. Vamos procurar agora o nosso pet, porque quem vai dar a palavra final é ele, não somos nós, né, meninas? É ele. Cadê o Theo? Não é o Theo? Vamos procurar o Theo. Vamos procurar o Theo. Olha o nosso degustadorzinho oficial. Theo, muito bem. Gente, é isso. A nossa culinária hoje foi uma culinária, como eu falei, bem diferente. Mas, meninas, eu queria parabenizar vocês. Ai, muito Os obrigada. produtos são maravilhosos, tá? Sucesso pra vocês. E até uma próxima culinária. Daniel, um salgadinho daquele numa festa, ninguém diz que é pra cachorro. Eu costumava deixar um pacote de biscoito no meu consultório para dar aos pacientes. Até um dia que um cliente nosso, durante a consulta, ele comeu o pacote todo. Então eu terminei escondendo esse petisco que era para os pets, né? Só faltava o cafezinho. Não ali foi no você, meio né, da- Daniel? Não foi você que comeu, não. De jeito nenhum, não está na minha dieta. Muito bem. Daniel, a gente tá chegando ao fim do programa e eu queria que você falasse pra gente, resumidamente, o que é que realmente como a gente tem que estar preparado para receber esse pet. É, assim, não só como profissional, mas também pessoalmente falando, eu sou muito suspeito para tocar nesse assunto, porque eu tenho realmente os pets que fazem parte da minha família como meus filhos, né, digamos assim. E é como a gente viu em todos os assuntos que a gente discutiu, os grandes benefícios de tê-los dentro de casa, né, no tempo de vida que eles têm, que infelizmente é mais curto que o nosso, mas eu costumo dizer que é muito intenso, né, a troca de sentimentos, a lealdade de um cão, de um gato com aquele
que ele se dá bem, é uma coisa assim absurda, né? É muita felicidade, é muito carinho. E voltando àquela questão dos cuidados, é lembrar que você, quando adquire um filhote, você não está adquirindo ele só naquele período, ele vai passar durante a sua trajetória de criança a idoso. Então, tudo que você vê no dia a dia de uma pessoa, reflita que aquilo ali vai acontecer no dia a dia desse Qual pet. é a vida média do cão, do gato? Hoje, com os benefícios dos tratamentos e os cuidados básicos que tem que se ter, a gente tem um tempo médio aí de 12 a 14 anos para os cães, e os gatos ultrapassam muito, né? A gente tem um paciente hoje que está com 20, que vai fazer 25 anos esse ano, e você olha para ele e não tem nada. Saúde. É um gato assim de uma saúde extrema, uma dona muito cuidadosa, não é nada de outro mundo, os cuidados são os cuidados básicos de alimentação, de vacinas, remédio de verme. Então, o básico ela faz muito bem feito e o resultado está aí, na longevidade Ou dele. seja, é muito tempo para se ter um pet e por isso tem que estar muito bem preparado para recebê-los, né? Com certeza. E está realmente assim, apto a dar aquilo que ele precisa em termos de cuidado realmente, porque a gente não está tratando de um objeto, né? É uma vida e Para ele não ser precisa de descartado tudo. depois. Isso. E lembrar também que principalmente um dos maiores combustíveis para essa longevidade é o amor, o carinho, a atenção que ele tem que receber. Isso. Daniel, mais uma vez, muito obrigada. Adorei você ter vindo aqui. As informações foram maravilhosas, tá? Sejam sempre bem-vindos. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E eu agradeço a você por ter ficado mais um programa aqui com a gente. E até o próximo programa. Tchau.